Será que David e Salomão foram mesmo grandes reis do Médio Oriente? Este é o quarto episódio de As Histórias da Bíblia, o podcast da Rádio Observador, em que deciframos o livro mais impresso e distribuído da história da humanidade, mas não necessariamente o mais lido. Eu sou o João Francisco Gomes, sou jornalista e escrevo sobre religião no Observador. Eu sou o Francisco Martins, padre jesuíta e professor do Instituto Bíblico de Roma. Eu sou o João Bastos, padre e colunista do Observador. E todas as semanas, com a ajuda destes dois especialistas, vamos olhar para uma parte da Bíblia e percorrer este livro do início ao fim. Na semana passada falámos sobre Moisés, a fuga do Egito e a comunicação da lei divina ao povo hebreu. No final do episódio passado deixámos a história neste ponto. O povo de Israel, depois de fugir do Egito guiado por Moisés, estava a caminhar longamente no deserto rumo à terra prometida. Esta semana fazemos fast forward na história contada pela Bíblia para chegarmos a Israel. Deixamos o tempo incerto dos acontecimentos iniciais e estamos agora por volta do ano 1000 a.C. E vamos falar sobre o tempo dos reis, sobre David e Salomão e sobre como Israel surgiu como entidade política. Estas são as histórias da Bíblia. Olá a todos, nós estamos a percorrer a Bíblia do início ao fim através dos episódios e dos momentos mais marcantes e mais significativos destes textos, mas não queremos, apesar de tudo, deixar de explorar a linha narrativa do texto. Francisco Martins, nós no princípio, obviamente, estamos a falar, e já falámos disso nos episódios passados, de um povo formado pela descendência do patriarca Jacó, ou Israel. Depois esse povo foi oprimido pelo Egito e libertou-se com a ajuda dessa figura extraordinária e central do Antigo Testamento, que foi Moisés. E por volta do século X a.C., vemos uma monarquia a ser instalada ali naquela zona costeira do Médio Oriente, sob a liderança do rei Saul. E a pergunta é, como é que nós chegámos até aqui? O que é que aconteceu desde aquele momento em que Moisés liberta o povo do Egito e no deserto houve as leis de Deus transmitidas no Monte Sinai, e este momento em que de repente parece estar a aparecer aqui um Estado político, uma monarquia ali na Palestina? No deserto passam-se 40 anos, embora este é um número simbólico, evidentemente, 40 anos é uma geração, portanto. Pois. E porquê é que é uma geração? Porque o povo rapidamente, quem lê a história ali no Pentateuco, o povo rapidamente chega às margens da terra prometida, mas depois envia uns espiões para ver como é que eventualmente pode conquistar a terra. E quando os espiões voltam, dizem ao povo: isto realmente vai ser tão difícil, o melhor é abandonarmos o projeto. E é aí que Deus os castiga a 40 anos no deserto. Dos 40 anos no deserto não é exatamente atravessar o deserto, é andar às voltas no deserto, Ali à porta. depois de estar à porta do deserto e não ter confiado em Deus, no fundo. Portanto, esta ideia de uma geração, a geração que não confiou em Deus, deve ficar no deserto, de alguma forma. Portanto, daí os 40 anos. Número simbólico, novamente. Claro. Aqui falo de número simbólico. Mas é curioso esse aspecto. Então, a terra era prometida por Deus, mas afinal estava habitada por outros e era preciso conquistá-la à força, é isso? É essa a ideia, mas o povo, no fundo, inicialmente desconfia que nunca vai ser possível. E aí é que Deus diz: então, vão aqui passar 40 anos no deserto para depois voltar para da terra prometida. E realmente a conquista da terra, que é o livro seguinte ao Pentateuco, que é o livro de Josué, conta esta epopeia da conquista, que no livro de Josué é extremamente veloz e com enorme sucesso. Também tem algumas das páginas mais violentas da Bíblia. Este livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. O 7º livro da Bíblia, o livro dos Juízes, conta a história da sociedade tribal, depois do estabelecimento na terra, antes da monarquia. A Bíblia tem uma visão muito pessimista sobre este período tribal. O povo está constantemente a abandonar Deus e a dedicar-se a outras coisas. Depois há a opressão, e depois há um Salvador, e depois há a paz, mas aquilo é muito cíclico e parece que nunca se sai dali. E no final do livro dos Juízes há uma espécie de descida ao caos que prepara a ideia de que a monarquia, de alguma forma, com Saul, David e Salomão, é a solução política para o povo. Só para talvez enquadrar os ouvintes,
é, por exemplo, nesse período do livro dos Juízes que aparece aquele episódio célebre do Sansão e da Dalila. Exatamente. Que é muito conhecido do corte do cabelo e da força. Exatamente. Porque ele era também um dos juízes. Ele era um dos juízes, exatamente. Esta palavra juiz é um bocadinho de difícil compreensão, porque o juiz não é exatamente aquele que toma decisões num tribunal, no caso do livro dos juízes. Os juízes aqui eram uma espécie de salvadores carismáticos de caráter militar. Usamos a palavra juiz, mas claro, é com esse sentido. Não, e há aqui também um aspecto que é salientar. Nós estamos aqui já estamos ao 4º episódio, é um mês de podcast, e nós já notamos, pelo menos no primeiro, que a Bíblia foi escrita de maneira muito progressiva. E se nós queremos uma prova, até como isto não é estranho ao povo bíblico, é o facto também a conquista da terra, a monarquia, não ser um processo automático. Nada na Bíblia parece uma coisa muito automática. Nós temos que caminhar muito, passar por muitos solavancos para chegar ao ponto, neste caso, da monarquia. Achas que é aí que se enquadra, por exemplo, isto que o Francisco Martins estava a sublinhar, de como o livro de Josué e este período é um dos períodos mais violentos narrados pela Bíblia? Sim, eu creio que é neste sentido também de uma ideia de conquista da terra que, aliás, é talvez mais importante para a noção política de Israel, propriamente até, do que o rei David, que falaremos daqui em breve. Portanto, a ideia de que a terra tem que ser conquistada, que tem fronteiras, mesmo que na Bíblia as fronteiras sejam muito periclitantes, são muito, às vezes, plásticas, representa também, às vezes, uma justificação da violência, até mesmo nos dias de hoje. Então, mas deixem-me fazer a pergunta a partir da perspectiva puramente exterior de quem está a ler um livro que não é só um pedaço de literatura, mas é também um escrito sagrado. Como é que nós vimos de uma criação, e falámos disso logo no início, no 2º episódio, de um Deus que criou tudo e que criou toda a humanidade, para agora chegarmos a um ponto em que há um povo, que assim é o povo escolhido por Deus, que tem uma certa justificação divina para poder conquistar violentamente território a outros povos humanos, suponho eu, também criados por Deus. É curioso, talvez, dizer que... Não sei se estou a lançar aqui uma batata quente para vocês. Não, o judaísmo e o cristianismo sempre tiveram uma relação difícil com estes textos. Portanto, se um leitor da Bíblia tem uma relação difícil com eles, ainda bem. Porque Deus a dizer temos que exterminar este povo, esta cidade tem que ser todos passados ao fio da espada, mulheres e crianças e gado e toda a gente, etc. O judaísmo e o cristianismo tiveram sempre uma relação difícil, ambígua. Não é só o cristianismo, o judaísmo também com estes textos. Portanto, como lê-los enquanto palavra de Deus, como lê-los enquanto escritos sagrados. Talvez começar por me dizer uma coisa muito básica e talvez muito importante, que é o livro de Josué é novamente um relato que é uma epopeia. E muito provavelmente hoje em dia a arqueologia e a história dizem-nos que nada disto na prática aconteceu. A questão da conquista violenta da terra, muito provavelmente o povo de Israel é um povo autóctone, é um povo que nasce do meio dos povos cananeus, não é que chega a maior parte do povo de fora da terra. E, portanto, e ainda menos é de imaginar que tenham feito este género de massacres de populações inteiras dos povos que tinham à sua volta. Portanto, é mais um, deixe-me usar a expressão, um ideal, de alguma forma, de pureza, sobretudo de pureza religiosa, que é projetado num passado que é elaborado em forma de epopeia, do que exatamente um relato do que aconteceu historicamente. Agora, isto nada tira à questão da gestão, da imagem de Deus que estes textos transmitem, no fundo, claro, e com a qual quer o judaísmo, quer o cristianismo têm que dialogar. No fundo, como é que este Deus, ou a nossa compreensão de Deus, exige, ou de alguma forma autoriza, um ideal de pureza religiosa que exclui os outros de forma violenta. Ou não exige, ou será que isto é só, no fundo, reconhecer uma tentação possível e ver outras soluções? A própria Bíblia reconhece que isto é só uma possibilidade, entre outras, de habitar a terra prometida. A conquista violenta. A conquista violenta. Outras possibilidades seriam... Abraão, Isaac, Jacó vêm para a terra prometida, já habitam na terra prometida e negociam a sua presença com os outros habitantes que lá estão. Pois. E, portanto, há sempre esta tensão entre negociar a presença com os outros
e ao mesmo tempo um ideal de pureza religiosa, mais do que étnica, mas religiosa, de separação. Portanto, esta tensão que está presente toda a Bíblia. Eu acho que posso estar a tentar salvar a dama, mas a questão é que, se calhar, o mais fácil seria escolher estes livros do cânon, não é? Da Bíblia, não é? Portanto, se isto é assim tão violento e massacrador, vamos escolher-os da Bíblia. O facto deles estarem aqui parece também que representa duas coisas. Primeiro, uma certa fragilidade de um certo projeto político e da sua compreensão. Em segundo, uma tensão permanente entre a confiança em Deus e a lógica militar do poder. Portanto, parece-me que estes são as grandes chaves narrativas para compreender os livros que estão aqui e que claramente poderiam não estar, mas estão aqui por alguma razão. Deixa-me então fazer uma pergunta. Nós, a semana passada, arrumámos os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamamos o Pentateuco, e entramos agora no segundo bloco de livros, maior, que na Bíblia vêm agrupados com o título Livros Históricos. Isto é mesmo assim? Históricos, o que é que significa históricos? História verídica? São registros cronológicos históricos em que possamos confiar ao nível do pormenor? Voltar a dizer aquilo que já dissemos num episódio aqui há umas semanas, esta ideia de que os livros bíblicos não têm título. Certo, normalmente era até as primeiras palavras. As primeiras palavras é que davam o título, depois na tradição grega receberam títulos. Ainda menos os blocos ainda menos título têm, de alguma forma. Mas este título, Livros Históricos, foi dado no século IV depois de Cristo, sobretudo por Atanásio de Alexandria. Nós dizemos livros históricos, mas provavelmente seria melhor traduzir livros da história. Porque o que se trata é de contar a história de Israel da entrada da terra até à saída da terra, isto é, até ao exílio. E um bocadinho depois, no fundo, também o regresso do exílio. Mas, no fundo, este arco da entrada da terra, a seguir ao Pentateuco e à morte de Moisés, até à queda do reino de Judá, o reino do sul, em 586 a.C., e o exílio de Babilónia, no fundo, contar esta história. Portanto, são mais os livros da história que os livros históricos. Do ponto de vista da reconstrução histórica, estes livros têm valor diferente. Talvez Josué e Juízes têm menos valor histórico, têm um caráter mais de epopeia e depois mais um caráter um bocadinho cíclico de lenda, se quisermos, sobretudo o livro dos Juízes. Quando entramos no livro de Samuel e dos Reis, que são os livros de Samuel e os livros dos Reis, aí sim já estamos mais próximos da história, ainda que a Bíblia nunca conta a história só para satisfazer a curiosidade histórica. Conta a história para reconhecer a ação de Deus na história. Portanto, haverá aqui uma escolha dos episódios e uma escolha do que se conta que depende desta perspectiva e não da perspectiva de vamos esclarecer as pessoas que vão ler a Bíblia daqui a 2500 anos sobre as curiosidades. Ou seja, os episódios e os factos são selecionados, são organizados e interpretados. A ideia de que nós, quando estamos a ler a Bíblia, mesmo que seja no original, estamos também a ler, de certa maneira, uma tradução, vale para aqui. Nós nunca temos acesso ao facto, neste caso, temos acesso aos factos selecionados, organizados e posteriormente interpretados. Um conjunto de episódios. E esta fase da história bíblica, na verdade, está cheia de episódios famosos. Só para dar assim alguns exemplos. O rei David contra Golias, já vamos falar destas figuras. O rei Salomão e a construção do templo. Antes, no período dos juízes, como disse há pouco, Sansão e Dalila. São tudo histórias que fazem parte assim, de um certo imaginário coletivo. Mas, acima de tudo, isto é um ponto do relato bíblico em que acontece aqui uma transformação fundamental. Ou seja, parece que deixamos de falar de um povo disperso que anda à procura de um lugar, como falávamos no Pentateuco, e passamos a falar de um reino. Quando de repente aparece uma monarquia, não é de repente, há ali um processo com Samuel, etc., que podem ajudar-nos a perceber um bocadinho melhor, mas quando surge uma monarquia, surge uma entidade política, um território com fronteiras, com um povo, com uma hierarquia, com um chefe de Estado. Isto é importante depois para dar início a uma certa linha histórica que até hoje é evocada por exemplo, no Estado de Israel, que acho que é preciso ter cuidado também, reconhecendo isso, precisamos ter cuidado que é com as falsas equivalências históricas, ou seja, tudo o que nós estamos a falar de rei, monarquia, Estado, fronteiras, poderão não ter sido concebidas como nós hoje as concebemos. De facto, nós temos um povo que deixa de ser simplesmente um povo libertado
que funciona quase como uma espécie de confederação tribal, e nós temos uma entidade política. Mas nós temos muitas mais dúvidas do que certezas com esta história, porque nós temos pergunta quem é que tem o poder, não é? É Deus ou o rei? Se, por exemplo, o rei serve o povo ou em certos momentos se serve do povo, se a violência em certa medida pode ser legitimada. Se nós pudéssemos dizer assim em chave de leitura, é que a Bíblia descreve a monarquia, mas nunca a descreve de forma totalmente ingênua, ou seja, ela surge como necessária, até por aquilo que o Francisco falou dos juízes e de Josué, mas em certos momentos ela surge sempre como perigosíssima e como uma entidade que pode ser corrompível. E, portanto, também temos que olhar para a monarquia, para a definição desta entidade política, nesta perspectiva, penso eu. Segunda parte de As Histórias da Bíblia, com os padres João Basto e Francisco Martins. E esta semana estamos a conversar sobre um período da história bíblica que é relatado ao longo de vários livros da Bíblia, concretamente os livros de Samuel e os livros dos reis. É o período da monarquia, ora, desde a implantação do reino até, por exemplo, até o cativeiro em Babilónia, o exílio, o famoso período do exílio. Pelo meio passamos pela divisão do reino em dois, um a norte e outro a sul, enfim, por uma série de acontecimentos fundamentais para compreender os 1000 anos de história antes do aparecimento de Jesus. Ora, Francisco Martins, é nesta fase que aparece uma figura central da Bíblia, que é o rei David, certo? O famoso homem da estátua do Miguel Ângelo. Quem é que era, afinal, este homem, este David? Para perceber o rei David é preciso recuar um bocadinho e falar sobre o rei Saul, que é realmente o primeiro rei de Israel. O rei Saul é o sucessor dos juízes, de alguma forma. O último juiz, num certo sentido, é o profeta Samuel, e depois o povo pede um rei. Deus e o profeta inicialmente não estavam muito interessados nesta ideia da monarquia, aparentemente, porque dizem, bem, este rei vai portar-se mal, etc, seguramente, mas depois Deus diz ao profeta, aceita o rei e deve ser ungido por ti. E é o rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, que vem a ser depois recusado por Deus, a ser no fundo rejeitado por Deus, porque não respeita a sua ordem. É uma história um bocado complexa. E é neste contexto ainda do reino de Saul que aparece o rei David, que é uma figura próxima do rei Saul. Parece ter sido um ótimo guerreiro, ao mesmo tempo um ótimo músico. Portanto, era um ótimo guerreiro, era capaz de derrotar o Golias, mas depois, quando o rei Saul também tinha as suas neuras, ele ia tocar harpa e o rei acalmava-se. O que acontece é que, como era um ótimo guerreiro, a certa altura o rei Saul fica com inveja dele e começa a persegui-lo. E David torna-se uma espécie de foragido que reúne à sua volta um conjunto de mercenários, 300 homens mercenários a solto, claramente, ali nas montanhas de Judá, que vão servindo quem vai pagando mais, fazendo isto e o outro. Com a morte de Saul, depois a certa altura, David torna-se a figura política de referência, e quem se torna o segundo rei não é um filho de Saul, mas é este David, que é de outra região, e que depois vai também continuar a dinastia davídica. Aclamado pelo povo, é isso? Praticamente aclamado pelo povo em Hebron, e depois reconhecido em todo o reino de Israel. Estamos a falar, obviamente, do que nos conta a Bíblia. Sim. A questão da reconstrução histórica é outra questão. E, portanto, é esta aqui que aparece a figura de David como este sucessor de Saul, o segundo rei e o iniciador, o fundador da dinastia davídica. O rei David também é visto na Bíblia como tendo assim uma grande relevância depois na linha cronológica que há de ir dar a Jesus, ou seja, muito mais à frente na Bíblia, quando chegamos ao Novo Testamento, há a ideia de Jesus Cristo ser uma figura que descende do rei David. E na verdade a Bíblia parece-me está cheia de árvores genealógicas, não é? Cheia de genealogias, e até, corrijam-me se eu estiver enganado, de uma espécie de uma grande linha genealógica desde o início, quase desde Adão até depois a Jesus, com o rei David aqui a ter um papel muito central. Qual é que é a importância, João, desta ideia de uma grande cronologia, genealogia? Sim, há aqui uma clara ideia de continuidade, não é? E, portanto, acho que isso em Mateus, creio que é onde existe a genealogia, a ideia de que Jesus descende de David
é uma ideia central. Agora, David, por exemplo, tem uma ligação a Jesus, porque David é de Belém, Jesus nasce também em Belém, é preciso dar essa tónica. David é pastor, um pastor marginal, é o filho mais novo e estava a pastar as ovelhas quando o profeta Samuel vai à casa do pai David procurar alguém para ungir, e o facto de Jesus se apresentar muitas vezes como o bom pastor, e a ideia de que nós temos sempre nos restantes livros da Bíblia, até nos livros proféticos, a ideia, e até nos Salmos, a ideia do rei como um pastor, deriva desta ideia de que David, pelo seu nascimento em Belém, pela certa maneira, pela sua marginalidade, representa um modelo de poder alternativo ao poder do guerreiro. Aliás, isso é curioso porque o Davi tem aquele famoso episódio que já ouvimos da luta contra Golias, e que mostra claramente esta distinção entre um poder e o rei guerreiro, muito embora Golias não fosse rei, e o David, que é o ungido de Deus, com não é bem uma fisga, mas uma funda e uma pedra, consegue derrotar alguém invencível e com armas que ele não possuía. Portanto, há aqui um modelo alternativo, mas que progressivamente aprende a lógica do poder, começa a tentar evitar sujar as mãos diretamente, mas acaba por as sujar, e depois vai tendo ao longo da sua história diversos pontos de ruptura, que talvez o mais famoso será a forma como ele trata a mulher do seu melhor amigo e o seu melhor amigo para conquistar a mulher. Então, ajude-me só a compreender um bocadinho melhor este período da história. Quando aparece uma monarquia, um reinado, aquilo era uma monarquia como hoje em dia, era um país com fronteiras, com chefe de Estado, com impostos, com câmaras municipais, como é que era como é que podemos descrever este período de Israel sob o reinado de David, e depois obviamente de Salomão, mas já vamos falar também do reinado de Salomão. De um ponto de vista histórico, há grandes questões em cima da mesa sobre David e o seu reino. A Bíblia traça um panorama um bocadinho maximalista do reino de David, sobretudo ele combate todos os povos ali à volta, vence contra toda a gente e basicamente estabelece um reino que vai muito quase do limite do Egito até quase a Damasco. Okay. Portanto, um reino grande que depois o seu filho Salomão acaba por herdar, uma espécie de império. Isto exige imensa cautela. Aqui há duas posições. De alguma forma, alguns dizem, não, ele já era um rei, tinha ali uma estrutura política relativamente consolidada, provavelmente o núcleo era ali à volta de Jerusalém, das montanhas de Judá, mas pronto, ele tinha uma certa capacidade de controlar ali aquela zona, mais ou menos até ao mar e um bocadinho mais para cima. Outros autores, estudiosos, historiadores, dizem, não, a arqueologia o que nos diz é que isto era uma coisa muito mais pequena e, portanto, o David seria uma espécie de pequeno sheik que andava ali na zona das montanhas de Judá e que, como os mafiosos, oferecia proteção em troca de alimento e de guarida. Ficamos muito na dúvida com isto. A própria Bíblia, de alguma forma, até sugere este caráter do David um bocadinho, vamos dizer assim, mafioso, ou sheik, ou etc. Dos filisteus, não é? Ele derrota o Golias, que é filisteu, mas depois vai trabalhar para os filisteus, que são os grandes inimigos, e quando Saul morre, depois apresenta-se quase como o vencedor. Quer dizer, a mesma coisa que nós termos um Presidente da República que mata um rival nosso, depois, para não fazer... um Presidente da República seria aqui um bocado exagerado, mas temos aqui um político que mata um rival português, depois vai fazer um exílio e depois volta, sendo que no exílio esteve coligado com o grande rival. Portanto, aqui aqui eu estava a pensar aqui num episódio só muito curto, que é um episódio muito curioso na Bíblia, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. É um episódio da Bíblia, tem muito humor. Que é um episódio onde David lá vem com a sua banda de 300 guerreiros e vai encontrar um senhor que se chama Nabal. Nabal significa idiota, literalmente, em hebraico. Portanto, o senhor tem um nome chamado idiota. E David chega lá a este Nabal e diz, eu ando aqui a proteger os teus rebanhos, claro que estou aqui a proteger os teus rebanhos, não tens nada para me dar de alimento, etc. E o Nabal diz assim, proteger os meus rebanhos, mas só estás a proteger de ti próprio, tu és um bandido, um foragido, etc. E obviamente isto, quando se encontra um bronco e um macho alfa, as coisas correm mal. Graças a Deus havia uma mulher na zona, havia uma mulher por ali, que a Abigail, uma mulher, não era uma mulher qualquer, que diz, bom, ignora o marido, que é um bocadinho bronco,
e tenta, no fundo, apaziguar David, prepara um banquete e, no fundo, diz uma coisa muito importante a David. Diz: o teu maior poder é a capacidade de superar este género de ofensas. Pois. Mas realmente neste episódio sugere-se um bocadinho quem teria sido um bocadinho David. A personalidade dele. Esta pessoa que controla, não estamos a falar aqui de um Estado no sentido moderno dos Estados-nação, estamos a falar aqui de uma situação política ainda muito básica, muito frágil, onde realmente ter algum acesso a um conjunto de mercenários e poder, no fundo, controlar ali uma região teria sido o início realmente da monarquia em Israel. Aliás, este episódio também mostra, por um lado, que a verdadeira legitimidade régia vem de Yahvé e não da vingança pessoal, mas também que derramar sangue em vão compromete uma futura realeza. Nós estamos aqui a falar de um episódio que tem depois ressonâncias no futuro. Eu gostava também de perguntar justamente isto, ou seja, naquele reino, qual é que era o papel ou o lugar da religião? Porque nós depois de David temos o rei Salomão, que ficará para a história como o homem que constrói o templo, não é? O templo de Jerusalém, que depois viria a ser destruído na altura do exílio. Mas, enfim, porque é que uma grande prioridade de Salomão vai ser construir um templo? Ou seja, há ali trata-se de um reino marcado pela religião. Nós não sabemos necessariamente o que significa hoje o templo de Salomão, até porque nós não poderíamos escavar no sítio onde era o templo de Salomão, por motivos óbvios, por estar lá o segundo templo e está a esplanada das mesquitas, etc. Agora, também há uma ideia que se calhar historicamente precisamos desmontar, que é no tempo de Davi e Salomão, possivelmente o monoteísmo bíblico, muito possivelmente o monoteísmo bíblico, como nós o entendemos, não está consolidado. Certo. Ou seja, Yahvé pode ser visto aqui mais como um deus entre outros deuses regionais. A ideia que o Deus daquele povo, mas ao lado está um povo com outro. A ideia de que o meu Deus é o Deus para todos só virá posteriormente com a invasão dos assírios, que iremos falar certamente mais adiante, porque são o primeiro exército regular da história, são o primeiro império também que nós temos memória, que temos registro, e por isso só depois é que nós podemos falar do monoteísmo, no sentido que nós temos na cabeça. Agora, nós estamos aqui num processo, como já vimos, progressivo, para que a religião, como nós hoje a entendemos, judaica, seja desenvolvida. Agora, realmente, David e Salomão entenderem Yahvé e Deus como nós hoje o entendemos, creio que não o teriam entendido. Teriam entendido como um Deus entre outros deuses, até com possibilidade, se calhar o Francisco depois pode falar mais sobre isso, que não é claramente a minha especialidade, ainda tem alguma religiosidade popular até haver a ideia de que Deus teria uma esposa, uma consorte, que não seria deusa. Pronto. Mas são outras questões que se dariam para outra temporada. Sim, nem só a religião popular, muito provavelmente nesta altura, estamos no século X e nos séculos seguintes até ao século VI, o monoteísmo não existia no povo de Israel. No fundo, Yahvé provavelmente, com o início da monarquia, assume um caráter de um certo Deus principal entre as diversas divindades ali disponíveis, o Deus do povo, um Deus principal, mas seguramente teria uma consorte, a deusa Asherá, portanto uma deusa que estivesse ao lado. Portanto, inicialmente o Deus bíblico não era celibatário. Isto é um dado importante. Inicialmente não era celibatário, muito provavelmente. Temos uma frase para meter nas redes sociais. Não era celibatário no início, mas depois realmente é só depois do exílio que esta elaboração do monoteísmo ganha, no fundo, a cor ou a forma que nós conhecemos mais ou menos depois na época de Jesus e para a frente. Esta questão do templo é importante no Salomão, para já porque isto parece claramente histórico, não é? Que ele tenha fundado um templo, porque o que era natural é que fosse o fundador da dinastia David a fundar o templo. Portanto, muito provavelmente estamos aqui com um dado histórico muito básico. É o segundo rei da dinastia, Salomão, que funda o templo. E por cima, Salomão nem sequer é um nome particularmente feliz do ponto de vista javista, porque é um nome que evoca outros deuses além de Yahvé. Portanto, tem tudo, o caráter improvável de inventar isto do zero é grande. Que torna mais verídico. Torna mais verídico. Portanto, temos aqui Salomão, que realmente funda o templo, mas cujo reino, a Bíblia nisso é muito realista. Salomão é um rei belíssimo, como David, mas no final do reino abandona um bocadinho Deus e a religião do Deus Yahvé,
e o reino acabava por se dividir, no fundo. Portanto, rapidamente se dá uma divisão entre o norte e o sul. O reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá, e esta é a situação que se vai manter nos séculos seguintes. Uma situação... Portanto, aquele reino unificado dura muito pouco tempo, dura ali 3 Do ponto de vista histórico é preciso dizer, se existiu, durou muito pouco. Se existiu, durou muito pouco. Se não existiu na prática, provavelmente Saúl foi rei mais do norte e David e Salomão mais do sul, e depois essa dinâmica prolongou-se nos reinos de Israel ao norte e de Judá ao sul durante os séculos seguintes. Mas agora, curiosamente, eu lembro de ler qualquer coisa sobre isto no teu livro. O que é que temos de registros arqueológicos, históricos, etc., da existência destas figuras, David e Salomão? Será que é aqui que começamos a falar de... É a partir deste ponto que a Bíblia já está a falar de pessoas que existiram mesmo e de histórias que existiram mesmo? Os historiadores falam um bocadinho, a partir deste período, de história normal. História normal do povo. Porquê? Porque começa também uma interação com os povos daquela região e com os impérios. O Jorge já falou aqui dos assírios. O Império Sírio começa a ser uma presença importante a partir do século IX a.C. E depois vêm os babilónios a seguir. E depois os persas, e depois Alexandre o Grande, etc. E, portanto, Israel e o povo entram aqui nas histórias daquela região. E começamos a encontrar, por exemplo, no caso de David, talvez o mais importante, é que o nome de David aparece numa estela que nós encontramos nos anos 90 do século passado. Fala-se da Casa de David. E, portanto, reconhece, um século depois da existência de David, que realmente os reis de Judá pertencem a uma dinastia que tem como fundador o rei David. Sobre o rei Salomão não há nenhuma informação em nenhuma fonte a não ser na Bíblia. O que também nos faz perceber que se calhar algumas coisas que lá aparecem, casou com a filha do faraó, é improvável. É improvável, porque teríamos essa informação a partir do Egito. Não é? Portanto, ou seja, é só uma forma de elaborar a memória de um rei realmente mesmo importante. É tão importante que até casou com a filha do faraó. É como dizer, este político é tão importante que até casou com a filha do presidente dos Estados Unidos da América. Nós vamos falar especificamente disso no próximo episódio, que vamos dedicar à poesia, mas eu acho que vale a pena darmos aqui uma pequena nota, porque estes dois homens, além de figuras da realeza, pelo menos projetadas nesse início de Israel enquanto entidade política, além de serem importantíssimos chefes de Estado, não é? Ou estadistas daquele tempo, também deixaram depois, ou pelo menos é-lhes atribuída a autoria de textos importantes, poéticos. Estou a pensar sobretudo no Rei David e os Salmos, por exemplo, que ainda hoje são dos textos mais lidos, por exemplo, nas celebrações cristãs. Essa memória, essa ideia de que estes dois homens foram também autores ou terão sido autores destes hinos, destes textos litúrgicos, também contribui para a importância destas duas figuras. Sim, acho que este ponto da viagem pela Bíblia já entendemos que os livros terem sido escritos por um só autor numa só época é um bocado temerário afirmar. Claro. Nós também teríamos sempre o caso da Torá, que é a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés. Mas isto são claramente tradições que, acima de tudo, querem ressaltar a importância de determinadas pessoas, como é o caso de Moisés, como é o caso de David, como é o caso de Salomão. Sabemos, no caso de David, esta referência à questão da música, o caso do Salomão, ao episódio famoso em que Deus lhe concede um dom e ele, em vez de pedir riqueza e poder, pede sabedoria, mas isso depois não significa que estas pessoas depois redigiram claramente os textos de maneira clara e inequívoca, como nós entendemos hoje um autor. Não é? Mas a própria atribuição... Sim, mas a tradição já são outras coisas diferentes, não é? Claro. Queria lançar aqui, não sei se tinhas alguma coisa a acrescentar sobre esta matéria, mas queria lançar aqui talvez a pergunta mais difícil, que nos obriga a alguma cautela quando analisamos isto, mas é impossível passarmos por cima desta realidade. Quando olhamos para estes relatos bíblicos em que vemos Israel a aparecer como entidade política, como país com fronteiras e um governo, enfim, é muito fácil evocar-nos hoje em dia a existência de um país chamado Israel naquele sítio. Enfim,
que relação, para fazer a pergunta de forma muito simples, que relação é que podemos encontrar entre este Estado fundado nesta altura da monarquia, 1000 anos antes de Cristo, e o Israel que existe hoje naquele lugar? Assim, eu fiquei com a batata quente de geopolítica, espero que ninguém se chateie comigo, mas é assim, eu creio que nós já, também, voltando aqui ao argumento da resposta anterior, neste ponto da leitura da Bíblia, acho que todos já entendemos que a Bíblia é uma construção teológica, que deve ser avaliada criticamente e que não é claramente fácil, nem estamos claramente autorizados a fazer uma leitura direta de uma continuidade política. Poderíamos fazer, parece-me às vezes que pode ser estar a confundir os planos. Não me parece, falarmos aqui no exemplo português, que o rei David tenha sido necessariamente o Dom Afonso Henriques da época. Estamos a falar daqui de coisas diferentes. Agora, usar a Bíblia para justificar ações políticas, por um lado, ignora o caráter crítico do texto e transforma uma narrativa teológica numa ideologia, e parece-me que isso não é uma forma que seja automaticamente legitimável. Claramente nós temos uma acessão àquele território, é semelhante, é o mesmo que hoje é disputado, mas fazer também recuar uma questão como o conflito israelo-árabe permanentemente a uma coisa que aconteceu e que está narrada na Bíblia, parece-me necessariamente temerário. Não sei se o Francisco quer acrescentar alguma coisa sobre esta complexa matéria. Há aqui uma questão que já falámos aqui, que a Bíblia mostra claramente que é possível uma ideia de terra diferente, não é? Ou seja, claramente a ideia da habitação da terra é diferente e muito mais relativa do que propriamente algo fundamentalista de uma terra precisa com fronteiras. A Bíblia, nesse sentido, é com interesse absoluto. Não, é isto, quer dizer, a Bíblia, mesmo na questão da fundação do Estado de Israel, a Bíblia teve um papel importante, não é? A questão de finalmente se decidir por aquela terra e não outra terra qualquer, na Argentina ou no Quênia, como esteve em cima da mesa, tem a ver com o legado bíblico, ainda que muito no movimento sionista inicial não tivesse propriamente qualquer género de relação religiosa com a Bíblia, no fundo, até o próprio presidente, primeiro-ministro, peço desculpa, David Ben Gurion. Mas, por exemplo, livros como o livro de Josué teve um papel essencial. As pessoas, se calhar, sabem isto, mas David Ben Gurion, depois de já ser primeiro-ministro, reunia-se em sua casa um grupo de estudo bíblico que leu o livro de Josué. Até a conquista da terra. Portanto, a Bíblia, de alguma forma, sempre esteve presente nesta dinâmica. Agora, como dizia o João, e eu concordo plenamente, no fundo, a Bíblia reclama um género de leitura que não reduz o texto a uma ideologia. A Bíblia não é um vade-mecum para justificar a ABCD ou H do ponto de vista político. Quando é usada dessa forma, a Bíblia está a ser abusada. Muito bem. Os dois reis de que falámos hoje, David e Salomão, estão, como eu dizia há pouco, fortemente associados a alguns dos textos mais curiosos da Bíblia e mais fascinantes também, os Salmos, o Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, por exemplo. E no próximo episódio vamos olhar para este segmento especial da Bíblia, a poesia, tentar perceber se, além de tudo isto, a Bíblia também pode ser um poema de amor. Até para a semana. As Histórias da Bíblia é um podcast da Rádio Observador com Francisco Martins e João Basto. É apresentado por mim, João Francisco Gomes, e a música do genérico é de Tiago Afonso.